Os vastos espaços aquáticos do Oceano Mundial guardam segredos nas suas profundezas escuras, que a humanidade não consegue decifrar há muitos séculos. Imagine, 70% da superfície do nosso planeta é coberta por água, e apenas uma pequena parte desse mundo misterioso foi explorada. O que se esconde ali, na escuridão impenetrável, onde a luz do sol não penetra? O Triângulo das Bermudas, que engoliu dezenas de navios e aviões sem deixar vestígios. Lendas sobre o navio fantasma e outros navios espectrais condenados a vagar eternamente pelas ondas com tripulações mortas a bordo. Sons estranhos e inexplicáveis, registrados por microfones de profundidade, será o canto de seres desconhecidos ou ecos de civilizações antigas que afundaram há milhares de anos? E se eu disser que alguns objetos subaquáticos descobertos por sonares modernos não têm explicação científica? Hoje, mergulharemos nas mais assustadoras e inexplicáveis mistérios do oceano, sobre os quais muitos preferem calar. Preparem-se. Algumas dessas histórias farão vocês ver a natureza marinha sob uma nova perspectiva. E a primeira dessas enigmas nos atrai para uma região misteriosa do Oceano Atlântico, conhecida como o Triângulo das Bermudas, uma área onde a realidade parece se dissipar e as leis da física deixam de funcionar. Este trecho sombrio do mar, delimitado pelos Bermudas, pela costa da Flórida e de Porto Rico, engoliu mais de 500 navios e aviões ao longo dos últimos 2 séculos, levando consigo milhares de vidas para as profundezas do inexplicável. O que aconteceu? Estamos como se em 19 ou alguns outros para onde os moradores capitã o que é nos anos a ciência ainda não consegue dar uma resposta definitiva sobre por que exatamente nesse lugar do oceano ocorrem essas anomalias. Talvez. E falando sobre lugares misteriosos no oceano, é impossível não lembrar da maior enigma da antiguidade, cujo nome soa como um feitiço, despertando em cada pesquisador uma insaciável sede de descobertas. A Atlântida. Este continente fantasmagórico, descrito por Platão em seus diálogos Timeu e Crítias há mais de 2.300 anos, ainda nos atrai das profundezas do mar com seus mistérios e tesouros inestimáveis de conhecimento perdido. O grande filósofo contava sobre uma civilização poderosa, existente há 9.000 anos antes de seu tempo, uma ilha que superava em tamanho a Líbia e a Ásia juntas, localizada além dos Pilares de Hércules, o atual Estreito de Gibraltar. Mas o que há de mais intrigante nesse antigo relato? Platão descreve a Atlântida com um detalhe impressionante. Canais concêntricos ao redor da capital, templos majestosos revestidos de prata e ouro, pontes sobre obstáculos aquáticos, estaleiros repletos de triremes. Os atlantes, segundo ele, dominavam tecnologias avançadas para sua época, criaram um sistema perfeito de irrigação, ergueram maravilhas arquitetônicas e governavam um vasto império que se estendia até o Egito e a Tirrenia. Mas então, em um dia fatal e uma noite terrível, como escreve Platão, ocorreram fortes terremotos e enchentes, e em um dia terrível e uma noite miserável, a ilha de Atlântida desapareceu, mergulhando no mar. Poderia uma civilização tão desenvolvida ter existido na aurora da história humana? E se sim, para onde ela desapareceu, sem deixar vestígios evidentes? Os cientistas modernos oferecem diversas teorias sobre a possível localização do continente submerso. Alguns apontam para a Santorini, uma ilha no mar Egeu, onde por volta de 1600 a.C. ocorreu uma erupção vulcânica catastrófica que destruiu a civilização minoica na Creta. A explosão vulcânica, que superava em 5 vezes a potência da bomba atômica lançada em Hiroshima, gerou um tsunami de até 100 metros de altura, que devastou as costas do Mediterrâneo. Não seria esse evento, distorcido ao longo dos séculos por contos orais, a base do mito platônico? Outros pesquisadores direcionam seu olhar ao Oceano Atlântico. Expedições subaquáticas descobriram no fundo do oceano estruturas estranhas nas proximidades da Cuba, que lembram cidades submersas com ruas bem planejadas. Escaneamentos de profundidade revelaram formações geométricas misteriosas nas proximidades das Ilhas Azores. Paredes de pedra e terraços escalonados,
tão regulares que não poderiam ser obra da natureza. E se estivermos procurando no lugar errado? Alguns teóricos indicam a Antártida, sugerindo que esse continente gelado outrora estava em latitudes mais quentes e era lar de uma civilização desenvolvida, antes de um deslocamento catastrófico da crosta terrestre movê-lo para o Polo Sul. O mapa enigmático de Piri Reis, criado no século XVI, mostra a linha costeira da Antártida sem a camada de gelo, 3 séculos antes do continente ser oficialmente descoberto. De onde os cartógrafos antigos poderiam ter obtido essas informações? E se esse legado de conhecimento dos Atlantes foi transmitido através dos séculos, uma hipótese ainda mais audaciosa liga a Atlântida ao platô de Nazca, no Peru, onde geoglifos gigantes, visíveis apenas do ar, parecem indicar a existência de uma civilização que dominava a aviação. Lendas locais falam dos viracochas, homens de pele branca com barba, que chegaram do mar e trouxeram conhecimentos de astronomia, arquitetura e medicina. Não seriam esses misteriosos mestres sobreviventes dos Atlantes? As tecnologias modernas permitem que olhemos mais fundo nas profundezas do oceano. Escaneamentos, LIDAR, do fundo do mar, e gravimetria por satélite revelam novas anomalias que exigem explicação. Em 2000, uma expedição internacional descobriu a profundidade de 700 metros ao largo da costa do Chipre, estruturas estranhas, que lembram colunas e paredes feitas pelo homem. As correntes marinhas não poderiam ter criado tais formas regulares. Quem e quando construiu essas estruturas? E como elas acabaram no fundo do mar? Talvez a resposta ao enigma da Atlântida não esteja em um local geográfico específico, mas na memória coletiva da humanidade sobre uma era dourada, perdida devido a uma catástrofe natural. Ou Platão realmente descrevia uma civilização real, cujos vestígios ainda não conseguimos interpretar corretamente. Enquanto o oceano guarda seus segredos, cada nova descoberta gera uma dezena de novas perguntas. Mas as buscas continuam, e talvez um dia ouviremos a voz da Atlântida, chamando-nos das profundezas do mar para contar sua verdadeira história. As profundezas do oceano guardam não apenas os mistérios de civilizações desaparecidas, elas também escondem zonas misteriosas onde as leis da natureza parecem deixar de funcionar e navios e aviões desaparecem sem deixar vestígios nas profundezas do mar e do tempo. Se o Triângulo das Bermudas se tornou uma espécie de cartão de visitas dos fenômenos marinhos inexplicáveis no hemisfério ocidental, então, no outro extremo do globo terrestre, nas margens orientais da Ásia, esconde-se uma anomalia ainda mais assustadora, o Mar do Diabo, ou, como os japoneses o chamam, o Triângulo do Dragão. Esta região misteriosa, localizada no Oceano Pacífico, a sudeste da costa do Japão, entre as ilhas de Honshu, Luzon e as Ilhas Bonin, tem sido uma coletora de sua dívida sombria de navios e vidas humanas ao longo dos séculos. As lendas antigas japonesas contam sobre um dragão marinho que habita essas águas e arrasta navios para seu reino subaquático. Pescadores e navegadores evitavam esses lugares malditos, onde a água às vezes ferve sem causa aparente, e sobre a superfície do mar surgem névoas e luzes estranhas, como se atraíssem os navegantes para sua destruição. O que é especialmente intrigante na história do Mar do Diabo é que, em 1954, o governo japonês oficialmente reconheceu essa zona como perigosa para a navegação após o desaparecimento do navio de pesquisa Kaiô-Maru número 5, com uma tripulação de 31 pessoas durante o estudo da atividade vulcânica na região. Ironia do destino. O navio foi enviado exatamente para desvendar os mistérios dos desaparecimentos nessas águas, mas se tornou parte desse enigma. A operação de busca não encontrou nem destroços, nem sinais de naufrágio, nem sinais de socorro. O navio simplesmente se dissolveu na profundidade do mar. O que poderia ter acontecido com um navio de pesquisa moderno, equipado com tecnologia avançada e meios de comunicação? Como 31 marinheiros experientes poderiam desaparecer sem um único sinal de alerta? Alguns cientistas relacionam as anomalias do Triângulo do Dragão com a atividade tectônica intensa nessa região. Aqui, várias placas tectônicas se encontram, criando uma zona de alta atividade sísmica e vulcânica.
Erupções submarinas podem levar ao lançamento repentino de grandes volumes de metano, que, ao subir à superfície, reduz a densidade da água tanto que os navios perdem a flutuabilidade e mergulham instantaneamente nas profundezas. Mas isso pode explicar os desaparecimentos de aviões? Em 1952, um avião de transporte militar C-54 dos Yeo, com uma tripulação de 10 pessoas, desapareceu no céu sobre o Mar do Diabo sem emitir um sinal de socorro. A operação de busca, na qual participaram dezenas de navios e aviões, não encontrou nenhum vestígio da catástrofe. Outros pesquisadores indicam estranhas anomalias magnéticas nessa região. Os compassos aqui frequentemente mostram direções incorretas e o equipamento eletrônico falha. Pescadores japoneses contam sobre falhas súbitas e inexplicáveis nos motores e sistemas de navegação, após o que os navios ficam à mercê das correntes, que os arrastam para o coração do Triângulo Maldito. As lendas locais também falam sobre fenômenos atmosféricos estranhos, névoas repentinas que surgem em dias claros e objetos luminosos que pairam sobre a superfície do mar. Pescadores descrevem casos em que o tempo parecia parar ou acelerar nessas águas. Relógios mostravam horas incorretas, e caminhos que deveriam levar horas eram percorridos em minutos, ou, ao contrário, levavam um dia inteiro. E se o Mar do Diabo for uma espécie de portais para outra dimensão, um portal temporal através do qual navios e aviões são transportados para realidades paralelas, essa hipótese pode parecer fantástica, mas não é mais inverossímil do que o fato de navios modernos com tripulações desaparecerem sem deixar vestígios. Em 1958, o escritor e pesquisador japonês de fenômenos paranormais Sogo Nakamura publicou o livro Mar do Diabo, onde reuniu dezenas de depoimentos de testemunhas e evidências documentais sobre eventos estranhos nessa região. Ele propôs uma teoria audaciosa de que no fundo do Mar do Diabo pode haver uma cidade submersa ou até uma base de uma civilização extraterrestre, criando um campo energético poderoso que afeta navios e aviões. Embora isso pareça fantástico, pesquisas subaquáticas realmente descobriram na profundidade do mar nessa região estruturas estranhas que lembram construções artificiais, plataformas em degraus, plataformas retangulares e até algo que lembra pirâmides. São essas formações geológicas naturais ou vestígios de uma civilização antiga? E se forem construções humanas, quem e quando as criou? O Mar do Diabo continua a coletar sua colheita até hoje. De acordo com algumas estimativas, mais de 1.000 navios de diferentes tamanhos desapareceram sem deixar vestígios nos últimos 100 anos. E embora as tecnologias modernas de navegação e comunicação tenham tornado a navegação muito mais segura, até hoje ocorrem desaparecimentos inexplicáveis. Em 2000, um iate com 4 marinheiros experientes desapareceu em um dia claro e com mar tranquilo. A última comunicação por rádio foi normal. O capitão informava sobre o curso normal da rota. 1 hora depois, a comunicação foi interrompida e nunca mais ninguém viu o iate ou sua tripulação. O que o Triângulo do Dragão esconde em suas profundezas misteriosas? Por que essa zona continua atraindo desgraças, apesar de todos os avisos e progresso tecnológico? Talvez a resposta esteja na interseção da geologia, oceanografia e física quântica. Ou talvez nos deparamos com um fenômeno que sai dos limites da ciência moderna. Enquanto o Mar do Diabo guarda seus segredos, continua sendo uma das mais assustadoras e inexplicáveis enigmas do oceano mundial, lembrando-nos de que, mesmo na era dos voos espaciais e inteligência artificial, nosso planeta guarda mistérios que não se podem explicar racionalmente. E se os abismos marinhos guardam seus segredos, a superfície do oceano também é rica em fenômenos misteriosos, entre os quais se destaca a lenda do navio fantasma, conhecido como o Holandês Voador, um vadio amaldiçoado dos mares, condenado a navegar eternamente. Essa história mística, transmitida de geração em geração pelos marinheiros de todo o mundo, tornou-se um símbolo dos supersticiosos e mistérios não resolvidos do oceano. De acordo com a versão mais comum da lenda, no século XVII, o capitão holandês Hendrik van der Decken, ao comando de um navio mercante, navegava de Amsterdã para as Índias Orientais,
quando no Cabo da Boa Esperança, seu navio foi atingido por uma tempestade terrível. Em vez de mostrar prudência e esperar a tempestade passar, o capitão teimoso e cruel ordenou que os marinheiros continuassem a viagem, apesar dos apelos e medos deles. Segundo uma versão, durante a tempestade, um passageiro misterioso apareceu na coberta. Alguns dizem que era o próprio diabo disfarçado de homem, que ofereceu ajuda para passar pela tempestade. Em um acesso de orgulho ou desespero, o capitão fez um acordo com forças sombrias, jurando navegar ao redor do cabo até o fim dos tempos, mesmo que isso levasse uma eternidade. Outra versão conta que, quando a tripulação se rebelou, exigindo dar meia volta, o capitão em fúria gritou: "Eu vou passar por esse cabo, mesmo que tenha que navegar até o dia do juízo." Essas palavras blasfemas foram ouvidas pelas forças superiores, e naquele mesmo instante, o navio foi amaldiçoado com um destino terrível: navegar eternamente pelos mares, nunca alcançando a terra, com uma tripulação de mortos a bordo. Desde então, segundo a lenda, o navio fantasma com velas esfarrapadas e um corpo brilhando com uma luz sobrenatural aparece em diferentes cantos do Oceano Mundial, especialmente durante tempestades e condições de visibilidade ruim. É especialmente comum observá-lo na região do Cabo da Boa Esperança, o local onde o capitão desafiou a natureza e os deuses. O que é particularmente intrigante na história do holandês voador é o grande número de testemunhas de encontros com ele, registrados ao longo dos séculos. Um dos casos mais conhecidos e documentados foi o avistamento feito pela tripulação do navio britânico Bakhti-Sarai, em 1851. No diário de bordo, foi registrado: às 2 da manhã, o oficial de vigia e vários marinheiros observaram um navio estranho se aproximando rapidamente, apesar do completo silêncio e ausência de vento. O navio emitia uma luz fantasmagórica e passou tão perto que pudemos distinguir figuras na coberta. Elas se moviam como se estivessem realizando tarefas normais no mar, mas seus movimentos eram mecânicos e inumanos. O capitão, um homem alto com rosto pálido e olhos brilhantes, estava na ponte, segurando algo semelhante a um telescópio antigo. Quando o navio passou, ouvimos sons estranhos, nem gemidos, nem cantos em uma língua desconhecida. Em alguns minutos, o navio se dissolveu na névoa, embora o céu estivesse claro. É notável que 3 dias depois desse encontro, o Bakhti-Sarai enfrentou uma tempestade terrível e quase afundou, perdendo 2 membros da tripulação. Isso confirma outro presságio sombrio relacionado ao holandês voador. Encontrar-se com ele sempre precede uma desgraça, geralmente um naufrágio ou a morte de alguém da tripulação. A tradição marítima diz que, se o navio fantasma tentar transmitir uma mensagem para um navio que passa, de jeito nenhum deve-se responder ou aceitar algo de seu convés. Qualquer contato com o navio amaldiçoado pode espalhar a maldição para o navio que encontra. É interessante que no século XIX, durante o auge da era dos navios à vela, os relatos de encontros com o holandês voador eram tão numerosos e causavam tanto medo entre os marinheiros que a Marinha Real Britânica emitiu um circular especial, ordenando que os capitães de navios militares registrassem esses avistamentos nos diários de bordo com o máximo de detalhes. Um dos testemunhos mais famosos da aparição do navio fantasma foi o futuro rei da Grã-Bretanha, Jorge Pito, que, quando jovem oficial naval no navio Bachan, em 1881, observou um brilho vermelho estranho do navio com velas fantasmagóricas nas costas da Austrália. É notável que o marinheiro que primeiro avistou o holandês voador caiu da verga no dia seguinte e morreu. Mais uma confirmação da reputação sombria do navio fantasma. Existem também testemunhos modernos de encontros com o navio misterioso. Em 1939, a tripulação do navio de treinamento alemão Pader relatou a observação de um navio antigo com velas, que se movia contra o vento e desapareceu repentinamente, como se tivesse se dissolvido no ar. E em 2004, um grupo de turistas em um cruzeiro ao longo da costa da África do Sul fotografou um brilho estranho no horizonte, que, ao ser aumentado, parecia ter a forma de um navio antigo. Os céticos, é claro, explicam todos esses avistamentos como ilusões ópticas, miragens ou alucinações causadas por fadiga e mal de mar.
O fenômeno da Fata Morgana, uma miragem complexa na qual objetos distantes são vistos de forma distorcida, realmente pode criar a impressão de navios voadores, especialmente em condições de refração de luz incomum sobre a superfície do oceano. Mas pode isso explicar todos os casos de avistamento do holandês voador, especialmente aqueles em que ele foi visto por dezenas de pessoas ao mesmo tempo? De acordo com outra versão da lenda, a maldição do holandês voador pode ser quebrada apenas quando o capitão Van der Decken encontrar uma mulher que voluntariamente se junte a ele e permaneça fiel até o fim. Essa interpretação romântica da lenda encontrou expressão na ópera de Richard Wagner, O Holandês Voador, onde o capitão recebe o direito de desembarcar uma vez a cada 7 anos para encontrar uma mulher que possa redimir seus pecados com seu amor e fidelidade. Mas será que o capitão amaldiçoado algum dia encontrará paz? Ou sua sorte será navegar eternamente pelos vastos oceanos, aparecendo para marinheiros assustados como um presságio de desgraça, e lembrando que, mesmo na era tecnológica, o mar continua sendo uma força cheia de mistérios e perigos, incontrolável pelo homem? Essa pergunta, assim como muitas outras mistérios marinhos, permanece sem resposta, continuando a fascinar a imaginação e lembrando-nos de que a fronteira entre realidade e lenda, entre conhecimento científico e experiência mística, às vezes é borrada, especialmente quando se trata dos vastos oceanos do mundo. Mas não apenas nos abismos marinhos e na superfície do oceano se escondem mistérios não desvendados. A Terra também guarda seus enigmas, e um dos mais intrigantes está em uma pequena ilha na costa oriental do Canadá. A Ilha Oak, localizada na Baía de Mahon, na província da Nova Escócia, já há mais de 2 séculos, atrai caçadores de tesouros com seu principal enigma, o misterioso Poço do Dinheiro, uma profunda estrutura semelhante a uma mina que, segundo númerosas lendas, esconde imensos tesouros, protegidos por uma complexa rede de armadilhas e, possivelmente, uma antiga maldição. A história desse enigma começou em 1795, quando um jovem chamado Daniel McGuinness encontrou na ilha uma estranha depressão no solo sob uma velha árvore de carvalho com galhos cortados e sinais de blocos no tronco, claros indícios de que ali foram realizadas obras. Intrigado pela descoberta, McGuinness, junto com 2 amigos, começou a escavação e logo encontrou que o poço ia fundo sob a terra, com cada 3 metros a mina sendo bloqueada por uma camada de madeiras de carvalho. Isso foi apenas o primeiro de uma série de descobertas que transformaram a Ilha Oak em uma das mais famosas enigmas arqueológicos da América do Norte. À medida que as escavações continuavam, inicialmente por entusiastas e depois por expedições bem financiadas, ficou claro que o Poço do Dinheiro era uma complexa estrutura engenheira. Aos 30 metros de profundidade, os pesquisadores encontraram uma camada de carvão vegetal, depois uma camada de argamassa, depois fibras de coco, o que é surpreendente, considerando que as palmeiras de coco crescem a milhares de quilômetros da Nova Escócia, e abaixo disso, uma misteriosa placa de pedra com símbolos estranhos esculpidos nela, que, segundo algumas interpretações, diziam: 40 pés abaixo estão 2 milhões de libras, mas o elemento mais impressionante da construção foi o sistema engenhoso de inundação. Quando se atingia uma certa profundidade nas escavações, a mina começava a se encher de água do mar através de uma rede de túneis laterais habilmente projetados, conectando o Poço do Dinheiro ao oceano. Esse sistema foi tão eficaz que, em mais de 2 séculos de tentativas, ninguém conseguiu chegar ao suposto tesouro. Embora a ilha tenha recebido visitas de personalidades ilustres, como o futuro presidente dos IEUs Franklin Delano Roosevelt, que na juventude foi membro de uma das empresas de busca de tesouros da Ilha Oak. Mas o que pode estar escondido na misteriosa mina? Teorias sobre isso existem em abundância. Alguns pesquisadores acreditam que lá podem estar os tesouros dos famosos piratas, Barba Negra ou Capitão Kidd. Outros há também o que é, pelo menos, e o mais talvez durante se isso for mais jorrada. Em 2014, na ilha foram encontrados estranhos objetos metálicos e fragmentos de pergaminho com inscrições ilegíveis, o que apenas aumentou o interesse pelo enigma.
Existe até uma teoria de que o poço do dinheiro é apenas uma distração e o verdadeiro tesouro está escondido em outro lugar da ilha. Como quer que seja, a Ilha Oak continua sendo uma das mais intrigantes enigmas não desvendados do nosso mundo, lembrando-nos de que, mesmo na era das altas tecnologias e da informação abrangente, ainda existem enigmas que podem resistir por séculos às tentativas persistentes do homem de revelar seus segredos. E quem sabe, talvez a maldição da Ilha Oak realmente exista, protegendo algo tão valioso ou perigoso que não deve cair nas mãos dos humanos, ou, possivelmente, o maior valor desse enigma está na própria mistério, no excitante sentimento de incerteza que ele nos dá, lembrando-nos dos tempos de grandes descobertas e territórios inexplorados em nosso mundo cada vez mais previsível. Mas deixemos de lado, por enquanto, o misterioso Ilha de Oak e voltemos nossa atenção para os silenciosos testemunhas do passado, ocultos sob a espessura da água do mar, cidades submersas e ruínas que guardam os segredos de civilizações há muito desaparecidas. Talvez a descoberta mais intrigante entre essas seja o enigmático monumento subaquático nas praias da ilha japonesa de Yonaguni, uma colossal estrutura de pedra, descoberta em 1987 por um mergulhador chamado Kihachiro Aratake. Essa grandiosa estrutura, que lembra uma pirâmide em degraus com terraços, plataformas e até algo que parece ser uma estrada, causa admiração por seus ângulos retos perfeitos e superfícies lisas. Será que isso é obra humana? Se sim, quem foram esses misteriosos construtores e quando eles criaram esse monumento? De acordo com dados geológicos, essa região poderia ter estado acima da superfície do mar por pelo menos 10.000 anos, o que nos leva ao período do último período glacial, muito antes do surgimento das civilizações antigas conhecidas. Alguns pesquisadores, incluindo o professor Masaki Kimura, após anos de mergulhos, afirmam ter encontrado sinais de tratamento de pedra, degraus, colunas e até mesmo baixos relevos esculpidos, semelhantes a rostos humanos. Outros especialistas insistem que diante de nós está uma brincadeira da natureza, resultado da erosão e processos tectônicos naturais. Mas se aceitarmos a hipótese de origem artificial, surge uma possibilidade fascinante. Não são essas ruínas um testemunho da existência de uma civilização altamente desenvolvida que prosperou no final do período glacial e foi destruída por um aumento catastrófico do nível do mar? Não é essa a cultura antiga que as lendas de Atlântida, espalhadas por todo o mundo, falam? E não é o monumento de Yonaguni apenas a ponta do iceberg, uma das muitas cidades submersas dessa lendária civilização, pois estruturas enigmáticas foram encontradas em outras partes do mundo. Nas praias da cidade indiana de Mahabalipuram, após o tsunami de 2004, foram encontradas ruínas de templos e outros edifícios que se estendem para o fundo do mar. As lendas locais há muito falam sobre 7 pagodas, 6 das quais foram engolidas pelo mar. E agora parece que essas lendas receberam uma confirmação material. E o que dizer da cidade subaquática de Pavlopetri, nas praias da Grécia, com uma idade estimada em 5.000 anos? Aqui, a poucos metros de profundidade, arqueólogos descobriram uma cidade inteira com ruas, edifícios e até um cemitério, ou das estruturas enigmáticas nas praias de Cuba, descobertas por meio de hidrolocação a mais de 700 metros de profundidade. Gigantescas pirâmides e outras estruturas geometricamente corretas, que se forem de origem artificial, deveriam estar submersas há pelo menos 15.000 anos. O que é especialmente intrigante nesses achados subaquáticos é sua conexão com mitos e lendas de diferentes povos. Praticamente em cada cultura antiga, existem lendas sobre um grande dilúvio que destruiu uma civilização anterior, desde a história bíblica de Noé até o épico sumério de Gilgamesh, das Puranas indianas até as lendas dos povos indígenas da América. Em todos os lugares encontramos ecos de uma catástrofe relacionada à água. Será que todas essas lendas têm uma base histórica real? Talvez, no final do último período glacial, quando grandes massas de gelo se derretiam rapidamente, elevando o nível dos oceanos, realmente existisse uma civilização desenvolvida
cujas cidades iam sendo engolidas pelo mar uma a uma. Imagine a dramaticidade dessa situação. Pessoas que alcançaram um alto nível de desenvolvimento assistindo, impotentes, enquanto o mar inexoravelmente engole seu mundo. Talvez essa catástrofe tenha gerado as numerosas lendas sobre o dilúvio, preservadas na memória coletiva da humanidade. Mas se essa civilização existiu, onde estão os outros vestígios de sua presença, além dessas estruturas enigmáticas subaquáticas? Onde estão suas tecnologias, sua escrita, sua arte? Ou todos esses artefatos também estão no fundo do oceano esperando seu momento? Ou será que não sabemos reconhecer os vestígios dessa antiga cultura, tão diferente de tudo o que conhecemos? As tecnologias modernas da arqueologia subaquática começam a revelar a cortina de mistério dessas ruínas enigmáticas. O uso de métodos avançados de mapeamento do fundo do mar, robôs subaquáticos e modelagem tridimensional permite que os pesquisadores estudem esses objetos com um detalhe sem precedentes. Mas cada novo achado parece gerar mais perguntas do que respostas. Talvez a chave para desvendar o mistério das cidades submersas esteja não apenas nas profundezas do mar, mas também em textos antigos que ainda não sabemos interpretar corretamente, ou na memória genética da humanidade que preserva ecos dessa antiga catástrofe. Como quer que seja, esses silenciosos testemunhas subaquáticas do passado continuam a atrair pesquisadores, lembrando-nos da fragilidade das civilizações humanas diante das forças da natureza e de que a história de nossa espécie pode ser muito mais longa e complexa do que imaginamos. E quem sabe que outros maravilhosos descobertas nos aguardam nas profundezas do oceano, essa última fronteira inexplorada de nosso planeta. Mas isso não é a única enigma oculta nas profundezas sem fim dos oceanos. Vamos prestar atenção a aspectos mais sombrios e misteriosos dos vastos mares. As lendas sobre monstros marinhos que, ao longo dos séculos, assustaram e fascinaram a humanidade. O terror das profundezas, que é tema de velhas histórias, causa arrepios em quem já olhou para as águas sem fundo. Já se perguntou o que poderia estar por trás dessas histórias? As lendas sobre Kraken, serpentes marinhas gigantes e outros monstros não são apenas frutos da imaginação dos navegadores, mas possivelmente reflexos de criaturas reais que habitam nas profundezas inexploradas. Lembre-se, nas antigas lendas marinhas, o Kraken é descrito como um monstro que poderia engolir um navio inteiro, arrastando-o para o fundo do oceano. Mas e se essas histórias estiverem baseadas em encontros reais com gigantes calamares, que, como sabemos, podem atingir tamanhos astronômicos? Existem também testemunhos mais modernos sobre esses encontros. Por exemplo, em 2006, uma descoberta incomum foi registrada nas águas da Nova Zelândia. Um calamar gigante de mais de 10 metros de comprimento que foi filmado. Como os marinheiros que não conheciam a biologia desses seres poderiam interpretar suas observações? Talvez exatamente de seus relatos sobre encontros com esses monstros tenham nascido as lendas sobre Kraken e outros monstros marinhos. Mas como explicar as menções a serpentes gigantes que, segundo os boatos, poderiam habitar nos cantos mais profundos e escuros do oceano? Essas lendas sobre tais criaturas são encontradas em muitas culturas, desde as sagas nórdicas até os mitos dos povos indígenas da América. Alguns pesquisadores sugerem que essas histórias podem estar relacionadas a observações reais de grandes criaturas, como grandes enguia ou outras peixes de profundidade, sobre os quais sabemos muito pouco. Como essas observações poderiam se transformar em lendas sobre serpentes que poderiam cortar caminho pelas águas? Isso nos leva a pensar. Talvez estejamos apenas tocando a superfície do que está escondido sob as ondas. E o que dizer das histórias sobre criaturas misteriosas que, segundo os marinheiros, poderiam prever tempestades ou servir como sinal de desgraça? Essas histórias, cheias de mistério e medo, novamente levantam a questão: o que realmente está escondido nas profundezas do oceano? Tem sentido procurar a verdade entre os mitos, se mesmo as tecnologias mais modernas não conseguem explorar completamente as profundezas marinhas? Alguns cientistas acreditam que no oceano habitam criaturas que podem ser não apenas reais, mas também completamente únicas, sem equivalentes na Terra. Por exemplo, as pesquisas subaquáticas
revelaram muitos novos tipos que parecem extraterrestres. Como podemos ter certeza de que entre eles não estão aqueles que se tornaram base para as lendas? Cada novo tipo descoberto nas profundezas abre uma nova gama de perguntas. Talvez isso seja apenas uma pista de que o oceano está cheio de enigmas que ainda precisam ser desvendados. Mas quais são os limites de nosso entendimento? Talvez as lendas sobre monstros marinhos não sejam apenas imagens do passado, mas reflexos de nosso medo do desconhecido. E mesmo que não encontremos provas da existência dessas criaturas, resta a pergunta: o que mais o oceano esconde? Quantos mais maravilhas e horrores ainda nos esperam em suas profundezas sem fundo? Podemos algum dia desvendar os mistérios que há tanto tempo estiveram enterrados sob as águas? Talvez a verdadeira natureza das lendas marinhas esteja na busca humana por entender o que não pode ser explicado e na busca por respostas para perguntas que possivelmente nunca receberão uma resposta final. Objetos subaquáticos não identificados, ou OBNIs, representam outro enigma envolto em um véu misterioso, como sombras deslizando nas profundezas do oceano. Quantas vezes ouvimos falar de encontros misteriosos com esses fenômenos, quando testemunhas, cheias de confusão e perplexidade, relatam sobre objetos luminosos que se movem com uma velocidade incrível sob a água, deixando apenas rastros enigmáticos. Por exemplo, em 2005, no Pacífico, um grupo de pesquisadores encontrou algo que, segundo eles, parecia um grande disco que mergulhou rapidamente nas profundezas, deixando atrás de si círculos de água contínuos. Como explicar esses fenômenos? São resultados de experimentos militares ou algo ainda mais enigmático? Alguns teóricos afirmam que os OBNIs podem ser manifestações de uma presença extraterrestre que pode estar estudando nosso planeta, escondida de nossos olhos. Mas como é possível, se ainda não temos provas claras da existência de civilizações extraterrestres? Existem também muitos testemunhos de que forças militares de diferentes países registraram manobras subaquáticas estranhas, que não podem ser explicadas. E se esses objetos forem resultado de desenvolvimentos secretos, sobre os quais nada sabemos, como é possível que tecnologias que considerávamos impossíveis já existam, escondidas da sociedade? E não é suspeito que essas observações ocorram perto de bases militares e polígonos de testes? Podem esses OVNIs ser marionetes em um jogo maior, do qual nem suspeitamos? Mas não são essas as únicas teorias a considerar. Alguns pesquisadores sugerem que esses objetos podem ser manifestações de fenômenos naturais desconhecidos, que ainda estão além de nosso entendimento. Quais são os limites de nosso entendimento da natureza, se até os cientistas mais experientes se deparam com enigmas que não podem ser explicados? Essas perguntas, embora não tenham uma resposta final, são parte integrante de nosso esforço para desvendar os mistérios das profundezas marinhas. A cada novo testemunho sobre OBNIs, nos deparamos com a ideia de que o oceano pode ser não apenas o lar de criaturas maravilhosas, mas também um depósito de muitos outros mistérios. Quantos outros enigmas estão escondidos sob a camada d'água, esperando serem descobertos? Podemos algum dia entender a verdadeira natureza desses fenômenos? Ou ficaremos para sempre presos às nossas conjecturas e suposições? Uma coisa é clara: os objetos subaquáticos inexplicáveis são apenas mais uma camada na teia complexa de mistérios que cercam nosso mundo. E nesse oceano de enigmas não resolvidos, talvez estejamos apenas na superfície, prontos para mergulhar nas profundezas desconhecidas, onde cada movimento pode ser a chave para entender o que nos espera no futuro. Sons misteriosos das profundezas do oceano, a voz do abismo. Enquanto tentamos desvendar os mistérios dos objetos subaquáticos inexplicáveis, outra enigma das profundezas marinhas chama a atenção dos pesquisadores. Os sons misteriosos que, como chamados das profundezas, penetram no nosso mundo. Um dos fenômenos mais conhecidos desses sons é o chamado bloop. Em 2006, quando os cientistas registraram esse som potente, muitos ficaram intrigados com sua origem. O som, que foi captado a mais de 3.000 quilômetros de profundidade, causou impressão, como se alguém
ou alguma coisa pudesse produzi-lo no coração do oceano. Como é possível que, com toda a nossa tecnologia moderna, não possamos explicar de onde vêm esses sons? Qual é a natureza do bloop? Alguns pesquisadores sugerem que isso pode ser resultado de atividade geológica, relacionada ao movimento das placas tectônicas ou vulcões subaquáticos que, em estado de repouso, de repente se despertam, criando sons ensurdecedores. Mas o que se não for tão simples assim? E se o bloop for uma manifestação de algo ainda mais misterioso e incompreensível? Existem várias teorias que sugerem que esse som pode vir de grandes seres marinhos que ainda estão além do nosso entendimento. Quantos outros habitantes desconhecidos estão ocultos nas imensas profundezas do oceano? Podem esses seres ter a capacidade de emitir sons que não podemos interpretar com nosso conhecimento atual? Olhe para exemplos de gigantes calamares ou criaturas misteriosas, como o calamar assassino, que impressionaram a imaginação humana por seus tamanhos e comportamentos. Mas isso não é tudo. Pesquisas mostraram que o oceano está cheio de outros sons poderosos, desde o estalo de gelo nas regiões polares até sons estranhos e inexplicáveis, que às vezes são captados por microfones subaquáticos. Cada um desses sons levanta questões. O que está por trás deles e quais segredos eles guardam? Alguns cientistas consideram a possibilidade de que esses sons possam estar relacionados com ecossistemas marinhos desconhecidos que ainda não foram descobertos. Mas como tirar conclusões se todos esses sons ainda permanecem inexplicados? Qual é o verdadeiro significado desses sons misteriosos que percorrem o oceano e, possivelmente, são sinais da existência de mundos dos quais nem suspeitamos? Essas perguntas nos levam a debates intermináveis sobre a natureza do som e suas fontes, e, o que é mais importante, sobre quantas coisas ainda desconhecidas estão ocultas nas profundezas do nosso mundo. Estamos apenas começando a perceber que o oceano pode ser não apenas um lar para criaturas exóticas, mas também um depósito de segredos antigos que aguardam sua descoberta. Com cada novo achado, nos deparamos com a ideia de que os sons do oceano não são apenas ruídos, mas uma linguagem complexa que ainda não conseguimos decifrar. Quantas outras enigmas estão escondidas nessas profundezas, esperando o momento em que alguém possa entender sua mensagem? Talvez estejamos apenas na porta de um descobrimento realmente impressionante, mas ainda estamos presos às nossas próprias conjecturas e perplexidades. Resta apenas uma coisa. Os sons misteriosos do oceano são mais uma camada na complexa teia de mistérios que cercam nosso mundo, e estamos apenas começando a mergulhar em suas imensas profundezas, onde cada eco pode ser a chave para entender o que ainda nos espera. Ilhas fantasmas, terras desaparecidas. Enquanto os sons misteriosos do oceano continuam a estimular nossa imaginação, vamos prestar atenção a outros aspectos enigmáticos dos mares e oceanos, as ilhas fantasmas, que outrora adornavam mapas antigos e agora parecem ter se dissolvido na imensidão azul. Essas terras míticas, mencionadas em trabalhos científicos e atlas marítimos, geram muitas perguntas. Como elas puderam desaparecer e o que realmente aconteceu com essas terras enigmáticas? Um dos exemplos mais conhecidos é a ilha de San Brendan, uma terra mítica que se dizia estar em algum lugar no Oceano Atlântico e, segundo as lendas, foi descoberta por um monge no século VI. No entanto, apesar de todas as buscas, os pesquisadores modernos ainda não conseguiram encontrá-la. Há especulações de que San Brendan poderia ter sido apenas um erro dos cartógrafos, que, baseando-se em tradições orais, criaram imagens de locais inexistentes. Mas como isso poderia acontecer? Como poderia ser que ilhas inteiras, baseadas em depoimentos de viajantes, nunca foram encontradas? Talvez algumas delas realmente existissem, mas foram vítimas de catástrofes naturais. A atividade vulcânica, por exemplo, pode submergir terras em minutos, e esses casos realmente ocorreram na história. Há muitos testemunhos de ilhas inteiras desaparecendo sob as ondas, deixando apenas rastros em mapas e na memória dos navegadores. Mas essa não é a única versão. Alguns pesquisadores sugerem que as ilhas fantasmas poderiam estar relacionadas com mudanças no nível do mar, causadas pelo aquecimento global, que também poderia levar ao submergimento de terras que outrora prosperavam. Mas e se essas terras não fossem apenas ilhas,
mas sim civilizações inteiras com conhecimentos e tecnologias extraordinários. Como poderia ser que, com acesso a meios de pesquisa modernos, ainda não conseguimos explicar seu desaparecimento? Talvez simplesmente não saibamos toda a verdade sobre povos antigos que poderiam ter criado suas sociedades em lugares agora ocultos sob as ondas do oceano. Todas essas teorias, desde erros cartográficos até civilizações desaparecidas, apenas aumentam o interesse pelas enigmas das Ilhas Fantasmas. Em mapas antigos, podemos ver não apenas nomes, mas também imagens que sugerem que essas terras realmente poderiam ter existido. Alguns deles são descritos como paraísos com jardins floridos e rios limpos. Mas o que há por trás dessas visões? Por outro lado, temos testemunhos de moradores locais que contavam sobre encontros com essas ilhas, sua cultura e como elas desapareceram tão repentinamente quanto apareceram. No entanto, apesar de todos os esforços, o mistério das Ilhas Fantasmas permanece sem solução. Essas terras desaparecidas, talvez, guardem as chaves para entender nosso passado. E mesmo hoje, podemos apenas especular sobre quantas dessas enigmas o oceano ainda guarda. Quantas ilhas desconhecidas ainda podem estar escondidas sob a superfície da água, esperando que suas histórias sejam contadas novamente? Quais eram seus habitantes e o que eles poderiam ter deixado para trás? Essas perguntas continuam a atormentar pesquisadores e entusiastas de mistérios, e talvez, um dia, possamos desvendar os enigmas que resistem à nossa compreensão. Mas enquanto os mistérios das Ilhas Fantasmas permanecem na sombra, lembrando-nos de que a história do nosso mundo está cheia de cantos inexplorados e enigmáticos, esperando para serem descobertos. O oceano não é apenas um vasto espaço azul, mas uma misteriosa abismo cheio de mistérios e enigmas que continuam a estimular nossa imaginação. Falamos quais podem cada vez que mergulhamos em suas profundezas, corremos o risco de encontrar algo completamente inexplicável, algo que pode mudar para sempre nossa compreensão do mundo. Convidamos você a compartilhar suas histórias mais assustadoras ou teorias no comentários. Talvez suas palavras se tornem parte do próximo capítulo dessa história interminável sobre os mistérios do oceano. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para continuar mergulhando no mundo dos enigmas, onde cada novo episódio abre uma porta para o desconhecido. Mas lembre-se, isso é apenas uma pequena parte dos segredos marinhos e nas profundezas do oceano ainda há muitos mistérios não resolvidos que um dia podem ser descobertos. Ou quem sabe, nunca serão.